portugueses. Este panorama aparecia nestes termos pela primeira vez na nossa democracia. Um choque que não era tanto sobre políticas quanto sobre a confiabilidade, ou seja, a ética da pessoa exercendo a função de Primeiro-Ministro. Os partidos, ouvidos após a demissão do Governo, pronunciaram-se por unanimidade pela dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas. Embora todos, como caminho que não desejavam, mas imposto pela realidade. O mesmo foi o parecer unânime do Conselho de Estado, não desejando, mas tendo de aceitar a saída determinada pela realidade. Ao Presidente da República, o primeiro interessado na estabilidade e na dispensa de novas eleições, e que tudo fez ao seu alcance para o salvaguardar, não restava senão anunciar a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições para o dia 18 de maio de 2025, a data preferida pela maioria dos partidos. Tal como já havia previsto no último episódio do Por Ideologia, e para surpresa de ninguém, foram convocadas eleições para 18 de maio. O Presidente convocou eleições para 18 de maio. Vamos falar um bocadinho sobre isso, numa coisa que não é um Por Ideologia, não é um classe literária, é provavelmente um desvio de percurso, porque eu não poderia deixar de falar disto. Então, cá estamos. Não surpreende ninguém. Eu não vou dizer que fiz uma previsão espetacular no último episódio do Por Ideologia. Não fiz. Era uma coisa relativamente previsível. O PS já tinha manifestado que não ia aprovar uma moção de confiança do PSD, ou do governo da AD, e cumpriu com a sua promessa, cumpriu com aquilo que tinha dito, e portanto o governo foi abaixo por causa da moção de confiança que o governo da AD entendeu apresentar. Cá estamos com uma nova eleição à porta, estamos com uma nova campanha eleitoral à porta, e isto já é a terceira eleição num prazo de 4 anos. Para vocês terem uma noção, tanta instabilidade política só se verificou na Primeira República. E notar que aquilo que ocorre depois da Primeira República, em 1926, já nem falo do período de interregno da ditadura sionista, estou precisamente a falar do que acontece em 1926, não é muito positivo. Não estou com isto a tentar delinear aqui uma comparação anacrónica com o que aconteceu no século passado. Dito isto, fico um bocadinho preocupado com a saúde das nossas instituições, ainda que eu seja um marxista, ainda que eu acredite que a democracia liberal burguesa tem imensas limitações. Eu fico preocupado com a saúde institucional deste regime da Terceira República, porque não vejo neste momento uma alternativa à esquerda viável no nosso país. Acredito mesmo que a alternativa só pode surgir neste momento à direita, que conseguiu construir massa crítica para tal. Então estamos num momento crítico, estamos num momento complicado, estamos num momento sobre o qual devemos refletir neste momento, e então eu decidi fazer este vídeo, que não é necessariamente um Por Ideologia, que não é necessariamente um classe literária. Eu decidi fazer melhor este vídeo para o YouTube e áudio para o Spotify, que no fundo é uma espécie de desvio. E vou chamar estes vídeos soltos desvios. Eu poderia simplesmente lançar o vídeo ou lançar o áudio no Spotify e não lhe chamar nada. Mas este meu toque, este meu transtorno obsessivo-compulsivo, obriga-me a tentar enclausurar isto numa caixinha específica. Obriga-me a arrumar isto numa gaveta específica. E, portanto, vai-se chamar desvios. E, portanto, isto é o episódio 1 de desvios. E vamos falar desta situação. Eu não sei se há muita coisa que eu possa acrescentar neste momento. Eu vou afirmar que, de facto, acho que toda a gente já disse tudo o que havia para dizer sobre esta situação. Fico particularmente preocupado com o facto de que noto que muita gente no meu círculo de amigos, no meu círculo de trabalho, no meu círculo de contactos informais ou formais, sinto que muita gente de facto não está a compreender o que se está a passar. E portanto, eu peço-vos, se ainda não ouviram o último episódio do Por Ideologia, ou se ainda não ouviram o último episódio do Por Ideologia, que explica esta questão do caso de Montenegro, por favor, vão ouvir e ver.
para ser mais claro. É importante que se compreenda o que é que aconteceu, é importante compreender que aquele negócio que há em 2022 entre Luís Montenegro e a sua esposa para fazer uma venda de cotas da Spinum Viva não é lícito, é nulo perante o Código Civil, se não estou em erro pelo artigo 1714 do Código Civil, uma vez que eles são casados por comunhão de adquiridos, o que significa que Luís Montenegro, quando era primeiro-ministro, já ainda era sócio maioritário da Spinum Viva e estava a receber uma avença da Solverde. A Spinum Viva estaria a receber avanças de outras empresas, mas nós sabemos neste momento o valor da avença da Solverde. E mesmo que Luís Montenegro não tenha praticado nada que o possa comprometer ao nível da sua atividade enquanto governante, o facto de estar a receber uma avença de uma empresa, ou melhor, da Spinum Viva estar a receber uma avença de uma empresa como a Solverde, é extremamente problemático e pode causar conflitos de interesse, que eu também expliquei o que eram no último episódio do Por Ideologia. Novamente, eu sei que estou a puxar um bocadinho demais a brasa à minha sardinha, mas é muito importante que vocês realmente o vão ver se ainda não viram, particularmente se ainda não compreenderam o que se passou, porque o compreender o que se passou neste momento vai ser importante para a campanha eleitoral que se vai desenhar. Ora, eu não acredito que o PS vá centrar toda a campanha eleitoral no caso de Luís Montenegro, por uma simples razão, é que eu acredito que o PS está demasiado fragilizado com a recente queda do governo de António Costa para estar a centrar toda a sua campanha numa espécie de espantalho moral em relação ao PSD, porque o PS sabe que nesse aspecto tem telhados de vidro. Ainda que António Costa neste momento até tenha saído beneficiado, tenha um cargo europeu e tudo, mas o PS em si, não especificamente António Costa, porque eu acho que ele até está melhor agora e está mais feliz agora, o PS em si está fragilizado e nota-se claramente que não havia um interesse de Pedro Nuno Santos em ir a eleições neste momento. O PS tem a compreensão de que eleições provavelmente não lhe serão tão benéficas como uma situação em que o PS tivesse maturado mais a sua própria liderança e tal, ainda que haja sondagens que deem uma subida ao PS. Eu acredito genuinamente que o PSD ainda vai ganhar as eleições, ou melhor, que a coligação Aliança Democrática vá ganhar as eleições. Mas ainda assim considero importante que se compreenda o que se passou, porque se o PS não vai articular aqui uma linguagem de pânico moral em relação ao PSD, eu acredito genuinamente que a AD, a coligação AD, vai tentar articular uma narrativa segundo a qual o Partido Socialista se aliou ao Chega no caso da moção de confiança para deitar abaixo o governo, quando em boa verdade o Partido Socialista não votou a favor das duas moções de censura que foram apresentadas, quer a moção de censura do Chega, quer a moção de censura apresentada depois pela CDU. Eu acho que é importante nós conseguirmos compreender o que está em causa para não cairmos nestas narrativas de pânico moral, de o PS está a tentar desestabilizar o país, porque eu não acho que tenha sido o caso, genuinamente. Eu acho que o PS não teria interesse em eleições antecipadas neste momento, porque eleições antecipadas neste momento não são particularmente benéficas para o PS. Acredito genuinamente que a moção de confiança foi apresentada por Luís Montenegro. Esta é a mesma opinião que Pedro Marques Lopes apresentou no último episódio do Eixo do Mal. Acredito genuinamente que Luís Montenegro faz aqui uma tentativa de ir a eleições, porque sabia que a moção de confiança ia ser chumbada, precisamente para legitimar através de plebiscito a sua própria imagem e não necessariamente a imagem do governo da AD. Ou seja, o que Luís Montenegro pretende fazer é, se ele efetivamente for o candidato a primeiro-ministro, perguntar aos portugueses se consideram que a sua governação ainda é legítima. É só isso. Ou seja, apesar do caso, eu ainda tenho legitimidade para governar. Em última instância, acho que até é uma tentativa de perdão através do plebiscito, através da legitimação popular de um segundo mandato. É claro que com umas eleições antecipadas. E isso é extremamente problemático. E eu pretendo ajudar no sentido de esclarecer o que de facto aconteceu. Não tanto no sentido de impedir que a AD vá ganhar as eleições, porque eu não acredito que vá perder as eleições a AD, mas no sentido de que pelo menos as pessoas saiam informadas e percebam porque é que vamos a eleições. Acho que isso é verdadeiramente importante. Muita gente me tem mandado mensagem a perguntar o que é que eu acho que vai ser, ou o que é que eu acho que vai sair destas eleições, quais é que vão ser os desenvolvimentos eleitorais. E eu estaria a mentir se dissesse que sei, ou que pelo menos tenho certezas. Eu tenho algumas hipóteses, eu aponto para alguns lugares,
mas não sei bem o que é que irá acontecer. A verdade é que é mais fácil estar errado do que estar certo, neste caso, nestas eleições antecipadas. É difícil prever exatamente o que é que vai acontecer. Eu consigo afirmar com alguma certeza pessoal que o PSD irá ganhar as eleições, ou melhor, que a coligação Aliança Democrática irá ganhar as eleições. Agora, quanto a outros partidos, tirando o PS, que eu acredito que não vai ganhar, não é que vai ficar em segundo lugar, eu não consigo prever, e mesmo em relação ao PS eu não consigo prever se vai ganhar deputados ou não. Há sondagens que apontam para que o PS tenha subido, mas como vocês sabem, as sondagens, particularmente as últimas sondagens que têm saído em relação às últimas eleições, não são necessariamente expressões daquilo que vai ser o voto popular. Eu não sei. Agora, eu posso fazer aqui uma previsão, mas antes de avançar com a minha própria previsão, eu gostava de vos pedir uma coisa. O meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e tenho aqui um canal de Ciência Política, como já devem ter compreendido, no YouTube. Se querem ajudar este canal a crescer, façam o seguinte: coloquem gosto, subscrevam, comentem, não têm que comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha, enfim, podem comentar toda uma série de coisas para ajudar o algoritmo a compreender que de facto este canal tem tração e interação. Podem também meter gosto no Spotify, comentar também no Spotify e avaliar o podcast Por Ideologia no Spotify. Quanto às minhas previsões, eu vou usar como cábula aqui uma sondagem que foi publicada pela CNN, uma sondagem que foi apresentada pela Pitagórica, e que não se centra apenas nos resultados ou nos possíveis resultados eleitorais, centra-se na opinião dos portugueses relativamente a determinadas questões que envolvem aqui a queda do governo e as eleições antecipadas. Foram feitas algumas perguntas aqui a uma amostra do eleitorado e, por exemplo, no que diz respeito à opinião sobre as explicações de Montenegro sobre a venda da empresa, 59% da amostra do eleitorado entende, na semana 2, portanto 3 a 6 de março, que de facto Luís Montenegro não apresentou explicações suficientes. Quanto à moção de censura apresentada pelo Chega, se fosse deputado, como teria votado a moção de censura do Chega? Ora, pelos últimos resultados da última semana que foi analisada, de 3 a 6 de março, 54% das pessoas teriam votado contra, 22% ter-se abstido e 21% teria votado a favor. Portanto, de modo geral, em relação à moção de censura que foi apresentada pelo Chega, a maior parte da amostra considera que votaria contra e, portanto, não vê com bons olhos a moção de censura do Chega. Quanto ao motivo da apresentação da moção de censura do Chega, na última semana, apenas 27% das pessoas compreendiam que ela foi apresentada porque Luís Montenegro esteve em falta e 61% das pessoas acredita que o Chega apresentou a moção de censura para tentar desviar a atenção sobre casos que incidem sobre membros do Chega. 12% das pessoas diziam que não sabiam. E, portanto, relativamente ao Chega, e levando em consideração que esta amostra obviamente terá limitações, eu acho que haverá algum entendimento por parte da população que esta moção de censura apresentada pelo Chega teve como grande objetivo tentar desviar a atenção sobre o caso do Miguel Arruda e o outro caso que envolve esta questão de prostituição de menores ou da requisição de serviços de prostituição de menores. Eu acho que muita gente tem essa noção, ainda que eu acredite que os resultados do Chega nesta eleição não vão ser assim tão avassaladores para o Chega. Eu acredito que o Chega não deverá perder tantos deputados como muita gente está a prever e também, no caso de ganhar, acredito que o Chega não vá ganhar mais do que 1 ou 2 deputados. Ou seja, eu não consigo prever o que é que vai acontecer, porque a campanha eleitoral ainda vai ocorrer. Mas eu acredito genuinamente que os resultados do Chega não vão ser muito diferentes dos da última eleição. Posso estar redondamente enganado, mas eu acredito que esta situação dos casos que apareceram no Chega não causa moça suficiente e, por outro lado, também não acho que o Chega vá pescar eleitorado do PSD, porque a maior parte do eleitorado do PSD acredito que compreenda que o governo foi abaixo sem razão para tal. Pelo que vejo daquilo que são os comentários, daquilo que é a opinião do eleitorado do PSD, muita gente acredita que Luís Montenegro estava a fazer um bom trabalho. Eu não acho que estivesse a fazer um bom trabalho, mas isso são outros 500. Muita gente achava que estava a fazer um bom trabalho e, portanto, não havia necessidade para o governo ir abaixo. Depois há outra questão, é que muita gente acredita que Luís Montenegro tinha apenas uma vida profissional antes da política e não entende o conflito de interesse que se apresentava. E aqui é importante eu fazer uma ressalva importante.
a Spinum Viva e os contactos que a Spinum Viva tinha com determinadas empresas só se formam porque Luís Montenegro era quem era. Luís Montenegro não é um empresário que foi para a política. É um político que eventualmente teve uma atividade empresarial. E essa atividade empresarial depende muito da figura de Montenegro. Esta empresa não é uma empresa constituída e reforçada por anos e anos de atividade. Esta empresa resulta da personalidade de Montenegro e o facto de se saber que Montenegro tem influência no seu partido e nos círculos que frequenta. É só isso. E, portanto, há aqui um conflito de interesse e a Spinum Viva é uma manifestação daquela influência que Luís Montenegro consegue exercer sobre determinadas personalidades da política e da economia e do mercado português. Quanto ao PS fazer bem em chumbar a moção de censura da CDU, apenas 17% das pessoas teriam votado a favor da moção de censura da CDU, 18% ter-se-iam abstido, 62% teriam votado contra a moção de censura da CDU, evitando a queda do governo. O PS havia afirmado que nunca iria votar em nome de uma moção de censura para prevenir instabilidade, mas também disse que não iria votar a favor de uma moção de confiança. Também disse que não iria viabilizar uma moção de confiança. Quanto à posição do PS, os resultados são avassaladores. Portanto, muita gente acreditava que o PS fez bem em não deixar o governo cair, 76% das pessoas, para ser mais correto. 4% disseram não sei ou não responderam e apenas 20% entenderam que o PS deveria ter votado a favor. Portanto, de um ponto de vista da opinião pública, o PS fez bem em não votar na moção de censura da CDU. Agora, de um ponto de vista daquilo que é um conflito de interesse óbvio, eu acho que a posição poderia ter sido outra, mas esse foi um entendimento diferente do PS, que depois na moção de confiança de facto não a viabilizou. Da mesma maneira, as pessoas acreditam que o PS, no caso das moções de censura, fez bem em evitar a queda do governo. Estamos a falar de 77% das pessoas. E aqui eu acho que está um motivo para a confusão. É aceitável que uma empresa detida pela família do PM, do Primeiro-Ministro, exerça atividade privada? Sim, é aceitável. 55% das pessoas. Não é inaceitável 39% das pessoas. É que neste caso em particular não se trata apenas de elementos da família de Montenegro terem uma vida empresarial. Trata-se do facto de que ele era sócio maioritário da Spinum Viva enquanto era já primeiro-ministro. E acho que as pessoas não estão a compreender isso. E a forma como muita da opinião pública tem discutido esta falsa questão da família ter ou não uma empresa levou a que muita gente achasse que esse era o problema. Não, o problema não é esse. O problema é que a venda das cotas da empresa de Montenegro nunca aconteceu juridicamente falando. Ela pode ter sido realizada, mas os efeitos práticos, ou melhor, os efeitos jurídicos, não existem, porque aquela venda pelo Código Civil é nula. Não se pode vender cotas numa sociedade a um cônjuge casado por comunhão de adquiridos. É tão simples quanto isso. Não é questão de ser ilegal, é questão de ser nulo. Há nulidade daquele ato. Aquele ato jurídico não tem efeitos jurídicos. É só isso. Quanto à pergunta, concorda com os argumentos de Luís Montenegro de que a empresa não foi criada a pensar em benefícios quando estivesse no governo? A maioria dos inquiridos disse que concordava. 9% até disse que concordava totalmente. É isto que me leva a crer que a AD não vai sair assim tão penalizada nestas eleições e até pode ganhar votos. Porque acho que há uma compreensão de que realmente se mandou o governo abaixo sem necessidade. Mas aqui as coisas ficam um pouco contraditórias, que é... Luís Montenegro não teria intenção, mas a atividade dos clientes da empresa pode vir a ser favorecida pelo PM. E 59% das pessoas alegou que sim, alegou que isso pode acontecer. Torna-se difícil prever. Eu acredito que a AD vá ganhar, acredito que a AD não vá perder com isto, mas por outro lado, aparentemente, há entendimento das pessoas que há aqui uma situação que pode levar a favorecimentos. Embora muita gente não compreenda o problema em questão. É por isso que estas sondagens são complicadas também de interpretar. Porque, primeiro, uma pessoa não consegue perceber até que ponto é que isto é uma amostra da população perfeitamente viável. E depois, às vezes, parece-me que há respostas que são contraditórias. Então, se Luís Montenegro não tem uma intenção, como é que depois pode vir a haver um favorecimento? Eu compreendo que os dois momentos estão separados no tempo, mas se não havia uma intenção, há pelo menos um entendimento de que Luís Montenegro, a posteriori, se pudesse corromper. E aí é que está, acho que muita gente não compreende que aquela empresa só é fundada na personalidade de Montenegro e nos contactos de Montenegro. Portanto, acho que deveria haver mais condições para compreender que, de facto, a tendência de Montenegro para criar este negócio para se beneficiar de forma ilegítima é maior do que aquilo que lhe estão a atribuir. Contudo, isto é sempre uma interpretação, há sempre a presunção de inocência. Agora,
não sei, há aqui muitas coisas estranhas, como vocês vão de compreender. Mas é aqui que se vê que há de facto uma divisão na opinião. Concorda com a afirmação do PM de que o objetivo das investigações é paralisar a atividade do governo? E veja-se que dos que disseram que concordavam ou discordavam, tirando aqueles que disseram que não concordam nem discordam, isto está relativamente dividido. Portanto, 37% para as pessoas que diziam que concordam e 40% para as pessoas que diziam que discordam. Tanto as pessoas que acreditam que isto era para paralisar o governo, como as que acreditam que não era, estão em relativo pé de igualdade. E eu posso até inferir que provavelmente isto terá muitos eleitores do PSD, aqui na parte que concorda totalmente. Pode ser uma interpretação errada, e depois no discorda totalmente pessoas que votarão em outros partidos. Se bem que eu também incluiria aqui eleitores da Iniciativa Liberal. Concorda que o Primeiro-Ministro não cometeu nenhum crime nem qualquer falha ética? Veja-se que 39% concordam, 43% discordam. Nesta amostra estão em relativo pé de igualdade. Portanto, há muita gente que acredita que não há qualquer falha ética. Mas eu gostava de apontar para o facto de que 15% não concordam nem discordam. O que revela que há aqui uma grande incerteza sobre esta situação. E é por isso que é importante esclarecer o que estava realmente a passar. Agora, é quase unânime que as pessoas não queriam ir a eleições. É quase, entre aspas, não é? 25% disseram que é preferível fazer eleições já, mas 70%, que obviamente inclui eleitores do PS, entendem que é preferível continuar como estamos. Estes resultados, para mim, indiciam que, de facto, a posição da AD não vai ser penalizada porque as pessoas compreendem que neste momento nós não deveríamos ir a eleições e levar a situação a eleições foi um excesso. Ou seja, eu acredito que muita gente até compreenda que havia aqui algumas razões para isto acontecer, mas ainda assim preferia que não tivesse acontecido. E isso pode penalizar aqueles que se entende que foram os principais responsáveis por isto ter acontecido. E é verdade que muita gente vai imputar as culpas ao PS, alguns vão imputar a culpa ao Chega, outros vão imputar a culpa à CDU, porque o Chega e a CDU foram aqueles que apresentaram a moção de censura. E eu digo uma coisa, apesar da moção de censura, no caso do Chega, ter sido apresentada muito para desviar os holofotes da sua própria situação, eu acho que uma moção de censura nesta situação é legítima. Só que, por outro lado, se houver eleições, Montenegro deve afastar-se. Em caso de eleições antecipadas, Luís Montenegro deve ser candidato ou afastar-se. 40% entendia que Luís Montenegro devia ser o candidato do PSD, 55% entendia que Montenegro se devia afastar, não sei ou não respondeu 5%. Ou seja, eu continuo a entender que a AD não sai prejudicada. Não sei se ter como candidato Luís Montenegro ou ter outra pessoa pode realmente influenciar o resultado político, mas pelo menos esta sondagem indica que isso possa acontecer, ainda que eu não confie necessariamente que isso vá acontecer. Eu acredito que mesmo que Montenegro seja candidato, a AD não será assim tão penalizada. Esta é a minha opinião e eu posso estar redondamente errado, não consigo fazer previsões que sejam absolutamente certeiras, como vocês vão de compreender. Agora, existe uma sondagem que dá 33,5% de intenção de voto na AD, 28,8% no PS, portanto, está de acordo com aquilo que é a minha crença, dá 13,5% ao Chega, 6,7% à Iniciativa Liberal, 3% à CDU, 2,9% ao Bloco de Esquerda, 2,7% ao Livre, 1,9% ao PAN, 0,4% ao ADN e 6,6% a outros partidos. Eu sinceramente não acho que os resultados do Chega vão ser tão baixos como esta sondagem demonstra. Eu acredito genuinamente que os casos no Chega não causaram assim tanta moça entre o eleitorado, porque a tese da corrupção apresentada pelos populistas não é uma mera tese de corrupção na prática, uma mera tese de corrupção de um ponto de vista material, mas acima de tudo corrupção de um ponto de vista moral. Portanto, há um entendimento de que há subversão da vontade do povo por parte das elites políticas. E então, mais do que corrupção material, há uma corrupção moral. O que significa que os casos do Chega, embora tenham uma dimensão material, a luta moral pelo saneamento da política mantém-se. Então eu acho que realmente o Chega não vai perder assim tantos votos. Eu acredito que se calhar vai estar para aí nos 17%. Posso estar muito errado. Agora, um partido que eu acho que vai beneficiar desta situação é a Iniciativa Liberal. Porquê? Vocês viram o comportamento da Iniciativa Liberal na moção de confiança, que na minha opinião foi um comportamento contraditório. A Iniciativa Liberal apresentou
todas as razões para que o governo efetivamente fosse abaixo, mas depois viabilizou a moção de confiança. O que é que a Iniciativa Liberal tentou fazer? Foi apresentar-se como o adulto na sala. E como muita gente não quer ir a eleições, pode privilegiar a posição da Iniciativa Liberal entendendo que eles tiveram uma posição madura. Quando eu entendo que é uma posição contraditória. Porque uma coisa é não viabilizar as moções de censura, fazendo como o PS, para haver estabilidade política. Outra coisa é viabilizar uma moção de confiança. Porque se tu apresentas razões para não confiar no governo e depois viabilizas uma moção de confiança, de facto há aqui uma contradição. Mas muita gente está a compreender que a posição da Iniciativa Liberal foi a de o adulto na sala que está a penalizar todos os envolvidos no processo, ainda que os envolvidos no processo que de facto apresentaram as moções de censura tenham legitimidade para o fazer, ainda que aqueles que criticaram e votaram contra a moção de confiança tenham legitimidade para o fazer. Porque no fundo isto reduz-se a eu não quero ir a eleições e a Iniciativa Liberal pensam na estabilidade do país. Acho que esta postura de suposto adulto na sala vai condicionar muita percepção sobre a Iniciativa Liberal nesta campanha eleitoral e portanto eu acho que à direita até pode ser o partido que mais cresce. Eu genuinamente vejo um bom resultado para a Iniciativa Liberal, apesar das sondagens. E eu não gosto da Iniciativa Liberal, mas acredito que, jogando bem este jogo de nós somos o adulto na sala, nós não somos ideológicos, que é uma coisa que muita gente gosta de ouvir, por causa da grande despolitização que existe em Portugal, acho que isso pode resultar muito bem. Não acho que a CDU vá ser tão penalizada como se pensa, até acho que a CDU possa crescer. Acho que a CDU, estando na oposição e não sendo identificada com o partido do governo, que anteriormente era o PS, realmente até pode subir se articular bem as questões na campanha eleitoral, se de facto demonstrar que está comprometida com o seu eleitorado e não com o jogo político, que está comprometida com o povo trabalhador e não com o jogo político. Agora, eu posso estar redondamente errado, porque de facto é muito fácil falhar, difícil é acertar. Eu digo-vos uma coisa, se eu acertar tudo, eu vou ser muito infeliz, porque deveria deixar este canal e deveria passar a apostar, sei lá, numa lotaria no Euromilhões, ou pelo menos a comprar raspadinhas, que é coisa que eu não faço. Eu nunca joguei no Euromilhões, nunca joguei na lotaria, e se eu acertar tão bem como posso acertar, epá, devia mesmo começar a apostar no basquete, começar a apostar na NBA, que é uma coisa curiosa. Eu costumo acertar nos resultados dos jogos da NBA. No futebol sou péssimo, porque já não vejo futebol há muito tempo, só sigo basquete. Mas pronto, é isto quanto às eleições. Não há dúvidas absolutamente nenhumas que o PSD é o principal responsável pela crise política que estamos a ter, ou melhor, Luís Montenegro é o principal responsável pela crise política e, aliás, crise política, eu não diria que esta situação em específico é a crise política. A crise política é o facto de termos 3 eleições em 4 anos. Acho que se atira muito a expressão crise política para o ar até para poder imputar a responsabilidade aos outros. Isto, no fundo, são as instituições a funcionar tal como elas devem funcionar. Existe uma moção de confiança, essa moção de confiança não passa e o governo cai. Acho que não faz sentido estar a falar de crise política neste momento específico. Agora, é crise política, é crise de instabilidade política se nós olharmos para o facto de que nos últimos 4 anos já vamos na 3ª eleição. Aí podemos sim falar de crise política. Agora, o PS vai articular uma narrativa de voto útil como se fosse o único capaz de impedir uma governação da AD, mas eu vou já dizer ao PS para tirar o cavalinho da chuva ao tentar galvanizar o eleitorado de partidos já à sua esquerda, porque o facto é que o PS não vai ganhar estas eleições. Não vai. E digo mais. Eu não acho que o PS, mesmo que ganhe, tenha condições para governar, porque não vai conseguir uma maioria absoluta. Eu acho até que há probabilidade de, entendendo o AD, que o PS mandou o governo abaixo, que é o principal responsável por mandar o governo abaixo, pode ser apresentada uma moção de rejeição ao programa do governo do PS e o PS nem sequer consiga governar. E mesmo que o PS até consiga passar do primeiro ano, provavelmente não dura muito mais do que isso. Eu acho que nem o primeiro orçamento do PS seria aprovado pela direita. Como a esquerda não vai ter uma maioria, o PS em particular não vai ter uma maioria absoluta, eu acho que não há condições de governabilidade para a esquerda neste momento. Portanto, genuinamente, a única possibilidade que há de um resultado positivo é um crescimento da esquerda em termos de lugares no Parlamento. Agora, eu compreendo aquelas pessoas que, por exemplo, como eu, votam em Braga e sabem que é difícil que um voto no PCP ou mesmo no Bloco de Esquerda consiga eleger alguém aqui neste círculo eleitoral. Eu compreendo isso. Agora,
o voto útil pensado de uma forma nacional neste momento não cabe. Votos úteis no PS neste momento para mim não cabem. E depois há outra questão, é que o PS e o PSD têm uma política que não é assim tão diferente. Ambos aceitaram o dogma neoliberal, a AD de uma forma muito mais aberta e o PS de uma forma muito mais cínica, mas ambos aceitaram o dogma neoliberal e particularmente o dogma neoliberal da União Europeia e, portanto, nunca vão atuar sobre as razões de ressentimento popular que levam ao crescimento dos populismos de direita. Percebem? Então, honestamente, eu acho que se tu és eleitor de esquerda, deves pensar mais no reforço da esquerda no Parlamento do que propriamente numa tentativa de afastar a AD do poder, porque se a AD for afastada do poder, não será afastada do poder por muito tempo, meu querido. Eu sei que isto pode parecer uma postura derrotista, mas não é, porque a minha noção de vitória não é uma vitória do PS, a minha noção de vitória, em particular, é uma vitória da esquerda. Então, eu sigo aquilo a que se chama o pessimismo na razão e o otimismo na vontade. E para mim as condições são muito claras, a conjuntura é muito clara. A AD vai voltar a ganhar estas eleições e, independentemente de quem ganhasse, o facto é que a política prosseguida pelos dois maiores partidos, que são identificados com o chamado Bloco Central, é muito próxima. É muito próxima. Digamos que a AD segue o neoliberalismo assim e o PS segue o neoliberalismo assim, com os olhos tapados, mas segue-o na mesma. É quase a mesma coisa que tem sido praticada pelo petismo ou pelo lulismo no Brasil. Não querendo aqui dizer que Lula é assumidamente neoliberal, mas tem vindo a ser condicionado por um conjunto de políticas neoliberais como o pesadíssimo arcabouço fiscal. É isso, meus amigos. Espero que tenham apreciado este desvio dos meus vídeos habituais, o Por Ideologia ou Classe Literária. Novamente, comentem, subscrevam, metam gosto. Podem comentar também no Spotify, que eu vou colocar isto dentro da aba do podcast Por Ideologia. Até o próximo vídeo. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos.